Você tem vontade de estudar fora do Brasil? Ensino médio? Graduação? Pós-graduação? Doutorado? Sim, tudo isso é possível. Pense. Pessoal, o vídeo desta semana está dividido em 5 partes, justamente para que você possa conseguir acompanhar a entrevista toda de uma forma mais fluida, mais tranquila. Por quê? A entrevista com o Marco Galo foi uma entrevista que rendeu conteúdo muito legal. Estudar fora, de fato, tem várias etapas, tem alguns processos a ser seguido, e nós entendemos que foi bastante interessante trazer todo esse conteúdo da entrevista com ele. Então, para não deixar um vídeo único com bastante assunto concentrado em um só, dividimos em 5 etapas e convidamos você a assistir aí na sequência. Vamos estar sinalizando aí 1, 2, 3, 4, 5, as 5 respostas, e você vai poder acompanhar na íntegra aí tudo, tá ok? Convido vocês a assistirmos de acordo com como combinamos aí. Um abraço. Fala pessoal, vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas que fala de brasileiros que estão morando fora do Brasil. Brasileiros que optaram viver em uma outra pátria, trabalhar, estudar, conhecer a cultura de um outro país. Mas, antes de darmos continuidade, quero já pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhe nossos vídeos, deixe seu joinha e clica no sininho para ser notificado. A sua ação nos motiva a produzir mais conteúdo e postar aqui no canal, tá bom? Conto com vocês, tá bom? Pessoal, apresentar o nosso convidado desta semana. Ele é Marco Galo, meu amigo. Além de amigo, é meu cunhado. Então hoje é dia de pegar pesado com o convidado. Dizem que com um cunhado aqui não pode aliviar. Se a gente tem oportunidade, bora pra cima do cunhado. Meu cunhado, ele já estudou nos Estados Unidos, também estudou e teve uma passagem, né, em Londres, e atualmente ele está estudando em Paris. Galo, o que te levou a morar fora do Brasil? O que te levou a ter essas experiências fora e como foi? Conta para nós. Fala, doutor Aldo, como é que você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? É bom você saber que esse negócio de falar de cunhado vale pros dois lados, viu? Então vai ter volta, pode ficar preparado aí, que eu também vou pegar pesado contigo alguma hora depois. Não, brincadeiras à parte, eu quero primeiro agradecer pelo convite de participar aqui do seu canal. Eu acho muito bacana essa iniciativa que você está fazendo, de conversar com gente fora do país, em diferentes situações, com diferentes experiências. E eu espero contribuir um pouquinho falando um pouco da minha experiência, que eu acho que é bacana porque eu vivi 3 oportunidades de morar fora do país em diferentes circunstâncias. Então eu acho que eu espero agregar um pouco aí para os seus inscritos no seu canal e para os ouvintes que participarem assistirem o vídeo depois. Então falando um pouquinho da primeira oportunidade que eu tive, eu morei em Londres em 2008 e a situação que eu fui para Londres foi uma situação muito diferente. Quando eu estava fazendo um curso de engenharia elétrica na UFBA, já tinha 2 anos no curso, e eu já sabia que eu não queria continuar. Eu não estava gostando do curso, então a viagem para Londres acabou sendo uma válvula de escape para mim. E ela aconteceu da seguinte maneira: eu estava com 2 amigos interessados em fazer uma viagem para fora, e antigamente, hoje em dia não é mais possível isso em Londres, mas antigamente o Reino Unido permitia que você pudesse viajar para o país com um visto de estudante por 6 meses ou mais, e esse visto de estudante permitia trabalhar 20 horas por semana. Então, quando a gente foi fazer essa viagem, a gente teve um curso de inglês pago por 6 meses, e esse curso permitia que a gente trabalhasse 20 horas por semana durante esse período. Felizmente, nessa época, meu pai, ele pagou o curso para mim dos 6 meses de inglês lá em Londres, e ele pagou os primeiros 15 dias de hospedagem na Inglaterra. E eu e meus amigos, cada um, a gente foi com uma reserva nossa para sobreviver em torno de 2 meses depois lá. E a gente tinha que procurar um trabalho e um lugar para morar nesses primeiros 15 dias que a gente tinha a hospedagem já paga. Então foi uma experiência bem diferente, porque a gente foi um pouco nessa correria. A gente tinha o curso feito porque a gente precisava do curso para fazer o visto, mas a gente tinha que correr atrás para arcar com todas as despesas que tivessem por lá. Então, assim que a gente pisou os pés na terra da Inglaterra, da rainha, a gente já começou a correr atrás
de trabalho. Então, no primeiro dia que a gente chegou, a gente já começou a aplicar, mandar currículo para todo tipo de trabalho que você imaginar. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu trabalhei os 7 meses numa McDonald's, 7 meses que eu fiquei lá. Meu amigo, ele trabalhou no Burger King e um outro trabalhava no cinema. E foi essa experiência que a gente teve. E foi assim, minha visão nessa época era de juntar um pouco de dinheiro nesse período, para que quando eu voltasse para o país, eu pudesse sair do curso de elétrica com uma reserva para fazer algum outro projeto. Então esse era o meu objetivo. Então eu acabei trabalhando muito mais do que eu poderia até, em paralelo com o curso, e acabei voltando para o país com cerca de 2.500, 3.000 libras salvas nesse período curto. Então isso dava em torno de um pouco mais de 10 mil reais, até mais um pouco na época, que era uma grana que já serviu para até montar meu primeiro projeto, a primeira empresa que eu tive no Brasil depois. Então isso foi um grande empurrão, um grande alavanque para mim nesse momento da minha vida. E aí quando eu retornei, eu saí do curso de elétrica, abri uma empresa e um ano depois eu mudei para um curso de engenharia de produção. E aí veio minha segunda oportunidade de morar fora, que foi pelo programa do Ciências Sem Fronteiras, que hoje em dia já não tem mais como, pelo menos não como era antes. Ainda tem algumas bolsas do CNPq e da CAPES, que ainda existem para estudar fora, mas não é naquela escala nacional que foi o programa Ciências Sem Fronteiras. E foi para os Estados Unidos. Eu apliquei em torno de uns 6 a 8 meses antes da viagem, na segunda leva de pessoas que viajaram pelo programa, e fui passar um ano nos Estados Unidos. Morei um tempo no Alabama e um tempo na Califórnia, e eu acho que foi uma das maiores experiências que eu já tive em minha vida. Isso foi em 2012 eu apliquei, em 2013 eu viajei, passei o ano em 2013 viajando, e só para você ter uma ideia, nesse período eu cheguei a fazer um curso de verão de 3 meses em Stanford, que é uma das melhores universidades do mundo, e junto com cerca de 75 brasileiros que estavam no programa Ciências Sem Fronteiras e que também aplicaram para lá por causa de um colega meu que estava comigo na época, e que ele fez a primeira aplicação e começou a divulgar para todos os brasileiros essa oportunidade de fazer esse curso de verão nessa universidade. Então ali foi uma experiência muito diferente, foi uma experiência universitária, foi um ano onde eu estava realmente estudando faculdade, com o curso de universidade lá, e ao mesmo tempo e focando nos estudos, mas com um pouco de condições a mais para poder fazer viagem, para passear, para conhecer o país. Só como uma referência, eu acho que foi 44 estados americanos, o que eu acho que pouco americano pode dizer que conhece tantos estados quanto eu conheci nesse período. E eu aproveitei 11 matérias que eu cursei lá no meu curso de faculdade aqui. Então isso eu aproveitei mais matérias do que eu teria cursado no meu ano letivo aqui na UFPA. Então acho que também isso foi muito bacana, porque deu para balancear as duas coisas. E essa viagem para os Estados Unidos, ela foi muito importante, porque foi ela que me fez perceber que eu realmente queria morar fora do país depois que eu voltasse para o Brasil. E aí eu comecei a procurar quais eram as alternativas. Quando eu voltei, eu terminei minha graduação, e cheguei a trabalhar 2 anos em uma empresa de consultoria depois da graduação, mas eu já estava definido que eu queria ir para fora novamente. E aí eu comecei a pesquisar quais eram as opções. Depois eu vou descrever um pouco mais quais são as opções que existem, mas na época eu estava entre fazer um mestrado, um MBA fora do país, ou fazer um doutorado fora. E basicamente eu acabei optando por fazer um doutorado, por alguns motivos. O principal motivo, na época que eu escolhi fazer o doutorado, não foi o motivo mais correto para se fazer um doutorado, era principalmente por questões financeiras. Um doutorado fora do país, no modelo que eu vim, que eu explico um pouco depois, ele é completamente pago pela universidade daqui, durante os 5 anos do curso que eu estou fazendo. Então agora, deixando bem abertamente, porque isso é público, agora eu estou fazendo um doutorado aqui na França com um salário de quase 2.000 euros por mês, sem taxa, sem imposto, sem nada, e pago pela universidade daqui. Não é pelo governo do Brasil, não é pela CAPES, não é pelo CNPq. E esse processo, que eu explico um pouco mais tarde um pouco, ele fez uma grande diferença para mim na decisão entre fazer um MBA, fazer um mestrado fora ou fazer um doutorado. O que eu não sabia ainda na época, quando eu decidi fazer esse projeto, era exatamente o que era uma carreira de doutorado. O MBA ou um mestrado, você faz com a intenção de voltar para um ambiente profissional, uma carreira profissional. O doutorado, ele pode ser feito com um ambiente profissional, ou ele pode ser feito com um ambiente acadêmico. E esses projetos que eu fiz de doutorado, que eu estou fazendo doutorado em gestão, em management aqui, ele é com foco acadêmico.
Então, a universidade ela tem interesse em fazer esse tipo de bolsa para alunos que vão virar professores, depois pesquisadores, em universidades no mundo inteiro. Então, mas existem também opções de doutorado que são vinculadas a ambiente profissional, que são doutorados em parceria com a universidade e empresas. E esses doutorados são oferecidos em algumas universidades do mundo inteiro também. Mas eu vou discutir isso um pouco mais à frente. Mas é só para explicar, então, esse projeto que eu vim para cá agora, no começo de 2017, não, minto, um pouquinho, no final de 2016, eu decidi que eu ia fazer, desculpa, em junho de 2016, eu decidi que eu ia fazer o processo de doutorado, e eu apliquei para 10 universidades no mundo inteiro, algumas nos Estados Unidos, algumas na Espanha, uma em Portugal, teve duas aqui na França, e eu fiz o processo de aplicação para essas universidades todas, e passei 6 meses preparando e aplicando para isso. Foram 6 meses dedicados. Só para você ter uma ideia, eu larguei meu emprego na consultoria e comecei a dirigir Uber, que tinha acabado de chegar em Salvador na época. Eu comecei a dirigir Uber para poder focar no meu processo de aplicação para as universidades. E eu tinha que fazer algumas provas, alguns exames, e eu fiz todo o processo, apliquei e fui aprovado para essa universidade aqui na França com um projeto de 5 anos de doutorado. E aí já estou aqui há 3 anos, acabei de completar meu 3º ano aqui agora. Fiz o que eles chamam de, como é no Brasil, a defesa do projeto de pesquisa, e agora eu tenho mais 2 anos para concluir o meu projeto e apresentar. Tá? Então esse é um panorama geral do que eu fiz até agora. Espero não ter me alongado muito, mas vamos lá que depois eu explico um pouco mais sobre cada um desses processos que existem para doutorado. Valeu!